são Eu não dados posso sensíveis. nem Show. perguntar num processo seletivo, não se recomenda, algumas pessoas perguntam qual é a sua religião, porque isso não define a competência do profissional. Perfeito. Então é disso que a gente está falando, de um dado Isso. sensível. Inclusive, esses dados, a lei traz expressamente como dados sensíveis. Origem étnica, religiosa, Perfeito. dados sexuais, dados genéticos, dados de saúde, opinião política, são dados sensíveis. Justamente pelo risco que pode trazer a pessoa. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Excelente. Em relação ao RH, é uma coisa muito crítica, né? É uma impressora, por exemplo, compartilhada. A gente tem um caso prático que a gente vai falar. O RH, ele às vezes acontece ter dados em relação à saúde, né? Sim, sem sombra de dúvida. HIV, Sim, hanseníase, ok. Tuberculose. tuberculose. Gente, tem caso de tuberculose, não é? Tem. Esses dados vazados, os dados sensíveis, dobra a condenação ou multa, né? A gente tem um caso Ok. prático, inclusive, que aconteceu de um colaborador, né? Mandou um atestado constando a questão do HIV, uma impressora compartilhada, né? Que estava em um outro setor, que foi impresso esse documento, ela esqueceu de pegar na impressora. O que aconteceu? Alguém pegou e no outro Nossa. dia, nos outros dias, esse colaborador em específico, ele foi isolado. Então é um caso prático, né? O que aconteceu, né? Ele ajuizou a ação que a gente não sabe o resultado ainda, né? Sim, De como claro. se deu, mas ele reclamou. Isso é muito perigoso, é muito arriscado para a empresa. E com certeza, se ele conseguir comprovar, isso aí vai ser uma condenação muito dura. Brutal. E dobrada. Brutal. Entendeu Tá. o risco disso? Então, a impressora compartilhada do setor... E o setor de RH é um setor que nós enxergamos como crítico. Qual é o papel do setor de RH na hora que se inicia um projeto de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados? Normalmente, quando ele é interno, a gente sempre começa pelo RH, justamente por conta desse ponto Legal. crítico. Então, sempre que uma empresa tem um RH interno, nós começamos por ele por conta dessas questões que precisam ser muito bem ajustadas e muito bem adequadas. Então, doutora, você está me dizendo nesse contexto que o RH é um agente protagonista num processo de adequação à LGPD nas empresas. Uhum. Sempre a gente começa pelo RH por conta desses riscos no lidar do dado. Tá. E a gente comprova com esse caso que o doutor Alan falou, que é outro mito da LGPD, que as pessoas acham que a LGPD só vale para negócios digitais e só há vazamento de dados quando um hacker invade sua empresa. Uau. A própria pessoa do RH, por esquecer um documento impresso, um atestado médico, causou um incidente na empresa e foi responsável por um vazamento de dados ultrassensíveis, que é a questão do HIV, que pode dobrar a penalidade da LGPD. Sabe uma outra coisa? Eu não sei se aplica, porque aí você não tem uma prova documental, mas você tem uma questão verbal. Quando as pessoas estão discutindo no ambiente de trabalho e liberam informações dessa natureza, sob o ponto de vista verbal, a mesinha do café, o elevador, isso também se configura um vazamento de dado ou não? Se o funcionário falar demais e comprovar que o vazamento veio dessa fala indevida por uma questão que ele teve conhecimento durante o trabalho, pode se aplicar sim. E se a empresa, complementando, né, a depender dos prejuízos, das consequências desse vazamento, é aquela história que a gente volta, né? A empresa tomou conhecimento, a empresa tem que tomar ação imediata, né? Vamos lá, uma empresa que está adequada, né, o que ela tem que fazer? Tem que aplicar a advertência, depender da gravidade, até demitir por justa causa aquele colaborador. Poxa, o colaborador foi treinado, né? Ele sabe que não pode vazar esse dado, ou às vezes até ele tem a incumbência de responsabilidade desse dado, e ele vazou? E qual é a consequência que gerou Perfeito. essa questão?